Olha aí, gente boa, esse evangelho cheio de vida e de ressurreição. Você está querendo mais o quê? Vida e ressurreição. Vida e ressurreição. O que você quer mais? Hein? Eu vou ler para você o texto que vai aparecer aí agora mesmo em Mateus, no capítulo 23, verso 15 de Mateus 23. É um texto longo, é chocante, é violentamente verdadeiro. Mas hoje eu vou ficar só com o verso 15, porque senão eu teria que falar durante muitas horas. Está aqui, Jesus falando com os escribas, com os doutores da lei, com os teólogos de Israel. É aí que entram os escribas, são os acadêmicos da teologia, da exegese, da hermenêutica, da interpretação, do conhecimento variado, da história das tradições rabínicas. São os escribas. E os fariseus, que fazem parte do grupo da seita religiosa mais fanática, mais literalista, mais voltada para a inerrância da Bíblia, a seita mais puritana, mas você põe puritano nisso, os puritanos eram uns indivíduos entregues à frouxidão, se comparados com os fariseus dos dias de Jesus. Mas eles têm o seu recíproco, o seu simulacro pálido nos puritanos que você conhece ou nos legalistas atuais que você também conhece. Então é para esses dois grupos que ele está falando. Preste atenção, porque eu vou ler só uma das advertências dele a esses dois grupos religiosos presentes, ouvindo. Olha só o que ele disse. Ai de vós, escribas, doutores, fariseus, senhores e reis do exemplo, mascarados, hipócritas, vestidos e disfarçados, porque rodeais o mar. Ai de vós, porque rodeais o mar. Rodeais o mar. Fazeis volta na terra. Claro que nos dias de Jesus isso não significa rodear o mar do mesmo jeito que hoje significa para nós. Mas era rodear o mar do jeito que significava para eles, o que já era uma hipérbole, um exagero. Quando Jesus diz rodeais o mar, era percorreis os caminhos praticamente impossíveis. É isso que significa aqui rodear o mar. É ir aonde ninguém vai, com um objetivo bem específico. Rodeais o mar e a terra, tudo que se chamava e se conhecia como terra. Se você andasse por aí, você ia encontrar no fim de tudo um judeu, um escriba, um fariseu na Índia, no fim do mundo. Como é que ele chegou lá? Numa caravana comercial, onde ele foi azucrinando a cabeça de todo mundo até lá. Insistentes, jamais desistentes, perturbadores, que tentavam converter as pessoas na marra. Ai de vós, que vos dizeis preparados na Escritura, que vos afirmais conhecedores totais das Escrituras. Ai de vós, escribas, doutores, fariseus,
reis do exemplo, da moral e do auto-oferecimento, hipócritas que vocês são, que não se enxergam. Ai de vós, porque vocês se entregam a essa missão de rodear o mar, de rodear a terra. Cara, é ir até onde dá para ir, por água ou por mar, vocês vão. Vocês não conhecem limite, vocês tinham que crer mesmo que a Terra era plana para poder pararem antes, para não cair no abismo. Mas vocês rodeiam e rodeiam, rodeiam. A palavra é rodeiam, de roda. Rodeiam o mar e a terra. E para quê? Jesus diz: rodeais o mar e a terra para fazerdes um prosélito. Missões evangelísticas, missões de conversão, missões de pregação e aquele orgulho missionário. Eu fui até o fim do mar, só falta dizer beber água e não achei, mas foram até o fim do mar. Eu fui até o fim da terra, eu quase que olhei assim na beirada e vi, falei, voltei, porque não encontrei mais nenhum homem lá, ninguém, voltei. Rodeais o mar e a terra para fazerdes um prosélito. Desculpa a tremedeira aqui, foi um terremoto. Para fazerdes um prosélito. O que é isso? É aquele indivíduo que caiu na nossa prosa. O prosélito é a vítima da prosa, do religioso. É o indivíduo que, pela prosa religiosa, se deixou tomar na mente daquela disposição de obedecer à prosa, obedecer à fala, obedecer à narrativa, à prosa, para fazer alguém que crê na prosa de vocês. Vocês vão pelo mundo inteiro perturbando gente, batendo em portas, querendo saber se alguém oferece o espaço para vocês entrarem e fazerem a catequese de vocês. E se alguém diz, eu aceito, vocês fazem tudo que seja necessário para batizar esse indivíduo. Batizar um prosélito feito por um judeu, escriba ou fariseu, não era jogar água na cabeça e nem mergulhar num tanque. Era cortar o pinto, a fimose, aquela tuf. Era ali, batismo de judeu é cortamento de cabresto de pinto. Aí circuncidou, cortou, pronto, tá marcado, é meu. O cara anota, escreve já, fulano de tal, num lugar bem longínquo, me deixou fazer a circuncidão do cabrestinho dele. Está circuncidado, está marcado, é meu, faz parte da minha contabilidade de galardão religioso. Hipócritas de Jesus, vós que vos preparais para rodear o mar e a terra, que vos educais como teólogos, como religiosos das tradições mais ferrenhas, seus mascarados, ai de vós, porque vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, um filho da prosa mentirosa de vocês. E vocês o condicionam. E o condicionam até onde é possível condicionar uma pessoa. Vocês fazem lavagem cerebral. Mais do que os filhos de vocês conseguem absorver.
Porque os filhos de vocês desenvolvem bloqueios cognitivos para nem ouvir tanto vocês. Mas esses pobrezinhos que são encontrados em qualquer lugar da Terra e que são objetos dessa prosa venenosa de vocês, vocês produzem uma lavagem cerebral na mente desses indivíduos, é o que diz Jesus. Rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e notem, uma vez feito, uma vez que vocês notem que o cara entrou no processo, que a cabecinha dele virou uma roda de hamster, repetindo a mesma caminhada, é um hamsterzinho da religião, rodando, repetindo, a mesma catequese, de novo, outra vez, dezenas de vezes, centenas de vezes, milhares de vezes, até que a cabeça do indivíduo fica condicionada. Não é à toa que a religião trabalha com a repetição. Amém ou não amém? Repitam comigo. Ou então é um terço. Ou então é algo que a gente repete dezenas de vezes para ter a garantia de que foi ouvido, mas trabalha-se com a categoria da repetição. Quanto mais repetição, mais condicionamento. Quanto mais condicionamento, mais prisão mental, mais profunda é a lavagem cerebral. Eu sei que tem gente aqui que não está gostando nada do que está ouvindo, mas isso vai do ambiente católico ao ambiente pentecostal, cobre tudo, e é todo mundo na repetição. Não existe religião sem rodinha de hamster. Só o Evangelho quebra a roda do hamster e faz um caminho livre e ensina você a andar com as próprias pernas, com a própria mente, com a própria consciência, a partir do próprio discernimento, a partir da própria escolha. No mais, se não for Evangelho, é rodinha de hamster em qualquer que seja a psicologia, de qualquer que seja também a religião. Não venha me dizer que eu estou sendo exagerado, porque eu é que lido com os condicionados, com os que chegam aqui totalmente fechados no ciclo do condicionamento, do qual eles querem sair, não sabem nem conseguem. E alguns têm até medo de conseguirem. Medo de que, em conseguindo, Deus, o Deus que não passa daqueles que sejam os obsessores, os espíritos obsessores. E aqui eu não estou usando uma linguagem kardecista, eu estou usando essa linguagem dos espíritos obsessores para falar dos líderes obsessores. São espíritos. Ensinam determinadas espiritualidades que são verdadeiras possessões. Tem gente que acha que nunca ficou possessa de um espírito maligno. Não, você está possesso, está possessa de um espírito maligno. Você não consegue sair da rodinha do hamster. Só a ideia de começar a me dar razão no que eu estou dizendo já está gerando culpa em você. Já está morrendo de culpa, de medo, de pânico. Será que se eu fizer isso eu vou ser condenado? Eu vou ser perdoado? Ou eu vou ser jogado no inferno? Não me diga que não é assim. Eu estou aqui há milhões de anos desatando nós de ratinhos, de hamster, presos aí na rodinha a vida inteira. Porque é isso que os escribas, os fariseus, os líderes religiosos fazem com esses que entram na prosa deles, no papo deles, e se condicionam e aprisionam à roda da mesmice, da continuidade inquebrável, desse karma
É um verdadeiro karma. Quem entra nisso aí não precisa esperar karmas hindus, nem karmas kardecistas ou de qualquer outra natureza, não precisam. O teu karma já te visitou, o teu karma já te alcançou. Você já vive o karma hoje. Olha e roda, e roda, e roda, e roda. E a mente não consegue parar, ou parece um remador das galés. Zi, 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 zu, 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 zu. O que você é? Obreiro. Aí, dessas galeras que não são exatamente as romanas, são as galeras da religião, são as rodinhas dos hamsters circuncidados e batizados. Preste atenção nisso. Porque fazeis um prosélito, e uma vez feito, o tornais, olha só, o tornais, uma vez feito, é tudo um trabalho artesanal. Faz o cara, é um processo, entrou no processo, repetiu, 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 virou, se tornou. E uma vez que se tornou, olha o que se diz, uma vez que ele seja feito, uma vez que vocês olhem e digam, esse aqui ninguém me tira, esse aqui está condicionado, está feito, esse aqui está consumado do treinamento, não tem mais engenharia reversa para esse aí, vai ficar assim. E uma vez feito, Jesus diz, o tornais, preste atenção, a palavra é tornais, é virar de novo, é virar a chave definitivamente e jogar a chave fora. Uma vez feito, vós o tornais filho do inferno. Isso é uma coisa muito feia, horrível. Vos tornais, e quem está falando é Jesus. Cara, é Jesus. Se você diz que é cristão, saiba, quem está falando é Jesus. O tornais filho do inferno. O cara é parido no útero do inferno. Você veja que o inferno, antes de ser uma dimensão escatológica, o inferno é uma condição mental, o inferno é uma condição espiritual, o inferno é uma condição psicológica, o inferno é uma condição de comportamento, de atitude, de postura. O inferno é um modo de ser. O inferno é uma filiação, é uma expressão, é uma família. Filhos do inferno, filhos dessa atitude, filhos desse comportamento, expressam pelo comportamento, pelo DNA do inferno, eles manifestam a cara do inferno, os atos do inferno, o comportamento do inferno, a atitude do inferno, são filhos do inferno. E Jesus disse, vós tendes o poder de os tornardes filhos do inferno, 2 vezes mais do que vocês. 2 vezes mais do que vocês. 2 vezes mais do que vocês. Já pensou num negócio desse? Cara, é o poder extraordinário que a religião da tentativa de aumentar, de crescer,
da religião que se glorifica pelos números, da religião que se exalta pela adesão, é a religião que faz contabilidade de novos crentes chamados por Jesus de novos prosélitos, da religião que envia pessoas para esperarem o relatório que diga: conseguimos 50 novos. E eu tenho uma notícia olha, eles estão mais crentes do que nós. Inclusive, a gente tentou fazer uma coisa assim um pouco mais suave na saída, e eles disseram: que é isso? Nós aprendemos com vocês que os rigores são totais. Então, vejam, eles se tornaram mais crentes do que nós, mais prosélitos, mais comprometidos. Foi um sucesso absoluto, mas na interpretação de Jesus foi: vocês os tornaram filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Porque vocês já são filhos do inferno. Vocês só levam o inferno, só falam de inferno, só pensam em inferno, são separatistas, supremacistas, são aqueles que olham para baixo e designam os outros como entes inferiores e que dizem a eles que a única salvação deles é se tornarem como vocês, exatamente como vocês, e quem quiser agradar a Deus se torne como vocês ou até mais do que vocês, porque Deus gosta de gente que exagera, de gente que fanatiza, de gente que polariza, de gente que se extrema. Deus adora alguém que seja terrivelmente prosélito. Deus ama alguém que seja terrivelmente crente. Deus ama alguém que seja terrivelmente qualquer coisa que de tão terrível tem a ver com qualquer coisa, menos com Jesus, e tudo a ver com o inferno. Terrivelmente filhos do inferno. Terrivelmente filhos do inferno. Terrivelmente. E eu repito pela 5ª vez, é Jesus falando. E dizendo que a religião tem esse poder de gerar essas transformações. Não a transformação da vida, é a desfiguração humana. Porque o que está aqui sendo descrito não é uma transformação, é uma desfiguração. Não tem nada trans aqui. Tudo aqui é dis, que vem do prefixo di, que designa divisão. Daí o próprio nome diabo, diabolos, vir desse prefixo, que é o que designa o divisor. Então, não há transformação, só há desfiguração. A figura original é arrebentada. É por isso que eu descobri bem novinho ainda, sentado na mesa da cozinha, da copa da nossa casa, na rua Urucará com Tefé, em conversas intermináveis com meu pai, eu descobri bem cedo e falei a ele, e papai tinha assim tristezas felizes com as minhas percepções. Eram tristezas porque eram verdadeiras. E eram felizes porque nem todo mundo distinguia, embora fossem tristes. Mas distinguir era uma felicidade. No dia que eu cheguei para ele, falei: pai, a minha angústia é enorme, porque eu fico mandando todo mundo ir para todas as igrejas evangélicas da cidade, mas eu tenho encontrado gente na rua que me diz: olha, Caio, eu fui para a igreja evangélica mais próxima da minha casa, mas eu cheguei lá, o pastor é doido, os crentes são doidos,
Só tem maluco, aí me contam o que eles disseram, e eu digo para o cara, olha, vai lá na minha igreja, porque lá o que você vai ouvir de nós é o que a gente prega na TV. E exatamente só aquilo, não tem uma coisa misteriosa para ser anunciada depois, quando vocês entrarem pela porta. E a minha conclusão para o meu pai era essa. A minha tristeza é ver que tem gente que eu mando para a igreja e depois de um tempo o cara ficou. Quando ele leva a sério, quando ele se desfigura na religião, significando dizer que ele se tornou um prosélito, frequentemente eu encontro neles pessoas muito pioradas do que jamais antes. No tempo que os caras estavam aí fumando um baseado, tomando uma cerveja, indo para a balada, eles ainda eram gente mais humana do que eles se tornaram depois de ficarem fanáticos e sofrerem essa lavagem cerebral e se tornarem os seres mais insuportáveis, aqueles que aonde chegam contaminam, infeccionam, se tornaram em verdadeiras infecções. São verdadeiros covides letais, que quando não matam, fazem passar muito mal. E aí eu ouvi meu pai dizer, meu filho, infelizmente é a verdade. E é difícil a gente pensar e admitir uma coisa assim, mas é a verdade. Isso foi há 48 anos atrás. Hoje, dentro desses 40 anos, coube uma desfiguração de 1000 anos de desfiguração. No aceleramento desse processo de contaminação humana. Quem me dera o Brasil ainda tivesse só 4% de crentes. E daqueles 4%, que eram, na sua maioria, mesmo que ignorantes, eram, todavia, profundamente sinceros, porque a evangelização desse país seria muito fácil. Mas agora, para se encontrar um crente que pelo menos não ensine loucura para os outros, está difícil. Só se ele for mudo. E olhe lá, porque com linguagem de Libras ele ainda contamina um bocado. Está horrível, está indescritível, está feio demais. Então essas palavras de Jesus, que naqueles dias ditas aos escribas e fariseus, já eram um choque. Imagina o poder aturdidor delas, para quem tem mente, para quem tem coração, para quem tem consciência, para quem tem discernimento, para quem tem um coração cheio de quebrantamento. Como não chega na percepção da gente a tragédia dessa descrição? Porque se ela já era trágica, então, imaginem a tragédia dessa descrição hoje, agora, nos nossos dias. E eu dou graças a Deus por aqueles que conseguiram sair da roda do hamster. Conseguiram sair. Conseguiram quebrar esse ciclo. Tem muita gente tentando, tem pastores tentando. É muito raro o dia que algum pastor não me contacta aqui. Muito raro. Ontem foram 3. Anteontem foram 2. Todo dia tem pastor me contactando e a grande questão é: Caio, me ajuda a sair da roda do hamster. O que eu faço? Eu não sei como sair. Como eu já disse inúmeras vezes, frequentemente é mais fácil sair da máfia do que da roda do hamster da religião. E porque no caso de pastores ainda tem o problema do sustento. O cara diz: como é que eu vou manter minha mulher e meus filhos? Eu fui condicionado a isso, eu não sei fazer nada.
Quando é um jovem ainda de 30 anos, 35, 40, eu digo, pelo amor de Deus, corre, 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 vai estudar, meu filho, já ainda dá tempo. Com os créditos que você tenha de alguma matéria que você fez de teologia num lugar sério, você pode até aproveitar para outras coisas, para psicologia, para marketing digital, para o que você queira. Tem 400 profissões ou 500 que vão acabar nos próximos poucos anos e tem uma quantidade imensa de outras surgindo. Corre, corre! Ganha teu dinheirinho livremente para tu pregares o evangelho fora da roda do hamster, com toda a liberdade, sem dependência de ninguém. Sem dependência de ninguém. Então, se você quiser hoje conversar comigo, eu vou ter uma conversa com meu amigo Sérgio Muniz, mas vai sobrar tempo para você entrar aqui no portal caiofabio.net, onde está escrito chat online. Você vai lá e você escreve, cai no colo do Braulinho. Entendeu? Todo mundo entendeu. Todo mundo compreendeu o que eu disse. Eu espero que você tenha a coragem de fazer suas decisões e não vá violando a sua consciência. Não vá se habituando a ouvir e não reagir, porque isso pode anestesiar sua consciência. E você pode entrar num estado de cauterização mental, de empedernização. Pode ir ficando com esse famoso coração de pedra. De pedra, de pedra, de pedra. Não deixe que isso aconteça, porque você ouve a palavra, ouve, ela entra por aqui, sai por ali, entra por aqui, sai por aqui, enfim, ela não fica em você, você sacode a cabeça, você esquece, você se distrai, você arranja uma briga, você vira meu hater, você faz qualquer negócio, está aqui. E à medida em que você vai agindo assim, seu coração vai se empedernindo desse modo, sua consciência vai se empedrando, você vai ficando aquele ser impenetrável. E é disso que o Evangelho quer te salvar hoje, em nome de Jesus. Aqui está a chave do reino, para abrir teu coração, abrir, virar. Abrir, eis que eu estou à porta e bato. Abrir por dentro, só você pode abrir por dentro. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, Jesus, Jesus. É a tua palavra. Sem o teu espírito, ela não produz o fruto poderoso que ela veio para produzir. Jesus, Jesus, Jesus. Tu prometeste que nos darias poder para que houvesse um dunamis na nossa boca, no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa capacidade de dizer. E eu quero pedir, e eu peço o cumprimento do que tu afirmaste, que aquele que crê em ti faria tudo que tu fizeste, coisas maiores fariam ainda, ou faria, porque tu foste para junto do Pai, e tu disseste, peçam, peçam, e vocês vão receber, e a alegria de vocês vai ser completa. E essa alegria completa
E essa alegria que vem do fator ressurreição, da certeza da ressurreição, da posse da glória da eternidade habitando o coração de vocês, esse poder, essa alegria, ninguém vai poder tirar. É o que eu peço que tu realizes hoje por cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.